Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Estamos a fazer mais um episódio do Maktub. E hoje a proposta da resenha é de um autor que parte de um pressuposto muito interessante. O mundo pertence a quem consegue expressar suas ideias, assumir liderança e, acima de tudo, entusiasmar os outros. O prato da leitura de hoje é mesmo sugestiva. Hoje você e eu vamos ler e resenhar o livro de Dale Carnegie, intitulado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Este livro, como eu dizia, parte deste pressuposto que o mundo pertence a quem consegue expressar suas ideias, assumir a liderança e entusiasmar os outros. Mas hoje a nossa resenha vai começar de uma forma muito interessante, respondendo a uma das perguntas que muitos dos nossos amigos chegam e fazem sobre como é possível conquistar o hábito da leitura e, acima de tudo, através deste hábito, conseguirmos fazer abstrações das leituras que nós fazemos. Simples, as dicas para nós conseguirmos cultivar o hábito da leitura são vastas e são inúmeras, e nós, no início dessa resenha, vamos trazer uma dica e lá no final da resenha vamos deixar uma outra dica. A dica que nós temos para hoje é simples, que é conseguir conquistar o foco. Para que nós consigamos ler e, através da nossa leitura, consigamos atrair e abstrair para fazermos resenhas, para conseguirmos informar o que nós estivemos a ler, precisamos ter a capacidade de conquistar o foco, concentração. E hoje, infelizmente, existem muitos ladrões do foco. O nosso próprio celular é um ladrão da nossa atenção, os nossos relógios, temos smartwatches, companhia, são ladrões do nosso foco. Então, uma das dicas que nós podemos deixar para que nós consigamos conquistar foco ou atenção é que estejamos de corpo e espírito onde nós estivermos. Ou melhor, se eu estiver a ler, preciso estar ali com a atenção totalmente concentrada no livro, o corpo e a minha atenção toda no livro. Então, esta é a primeira dica que nós vamos deixar. E como é que nós vamos conseguir manter essa atenção e foco? Vamos dizer isso lá para o final da nossa resenha. Então, como fazer amigos e influenciar pessoas? É o livro e a proposta de resenha que nós trazemos para o nosso dia de hoje. Dale Carnegie começa o seu livro a falar de um aspecto muito interessante, que talvez pode parecer banal para os nossos dias de hoje, porque todos nós fazemos o contrário, mas o Dale Carnegie já nos explica. Não critique. É a primeira dica que o Dale Carnegie traz no seu livro. É para não criticar os outros, mas não é para deixar de dizer o que está errado. Afinal de contas, faz parte do processo. Mas a crítica precisa ser bem feita. A crítica não pode ser para, acima de tudo, menosprezar a ideia do outro, menosprezar ou desvalorizar o trabalho do outro. Dale Carnegie nos diz que se eu quero fazer amigos, por que eu vou criticar o amigo? Se eu quero ter próximo de mim pessoas, a primeira dica que eu tenho que ter em consideração é não criticar. Acima de tudo, se eu não vou criticar, tenho que ter a capacidade de fazer o quê? O segundo ponto está relacionado a uma coisa muito interessante. Elogiar. E deve ser elogio sincero. Não é porque é para elogiar, a ideia é para passar a espalhar elogio, mesmo que a pessoa esteja a fazer o contrário daquilo que você pretende que ele faça, elogiar, não. Um elogio sincero. E por que isso é importante? Porque nos dias de hoje, acima de tudo, é difícil nós reconhecermos o trabalho do outro. E se nós reconhecermos, segundo Dale Carnegie, facilmente a pessoa vai ficar entusiasmada por nós, facilmente a pessoa vai ser uma pessoa próxima a nós. Então, trouxemos aqui 2 pontos. O primeiro ponto que o Dale Carnegie traz é não criticar. E ele introduz de forma muito interessante esse ponto relacionado a não criticar. Ele diz, se você quer consumir o mel, não cutuque a colmeia, porque se cutucar a colmeia, o que acontece? Vai forçar as abelhas a te perseguir. Então, se você criticar um seu amigo, um seu colega, a pessoa mais próxima de si, o mais provável que você consiga alcançar da sua crítica é que a pessoa tenha rancor de si, é que a pessoa não goste de si, é que a pessoa não goste de estar na sua companhia, porque você tem a fama daqueles que criticam muito. Depois de não criticar, nós dizíamos um outro aspecto muito interessante, está relacionado a saber elogiar quando a pessoa faz uma coisa positiva, saber apreciar o esforço do outro. E o terceiro ponto, muito mais interessante para os nossos dias de hoje, ele traz a questão de, se eu quero conquistar uma pessoa, não posso querer fazê-lo a partir daquilo que eu acredito ser importante. Se eu quero fazer com que uma pessoa goste de mim, eu devo fazer isso
atraindo a pessoa com coisas que ele gosta. Ele dá um exemplo muito interessante que é relacionado à pesca. Nós sabemos que nós podemos gostar de frutas, podemos gostar de chocolates, podemos gostar de muitas outras coisas, mas acima de tudo, se eu vou pescar, eu não vou pescar com chocolate, eu não vou pescar com fruta, eu vou pescar com minhocas. Eu vou pescar com minhocas porque não é aquilo que eu gosto, mas sim é aquilo que o peixe gosta. E se eu preciso do peixe, preciso atraí-lo com aquilo que ele gosta e não pensando em mim. Então, o terceiro ponto está relacionado a saber pensar no que o outro gosta, saber colocar-se no lugar do outro para facilmente conseguir atraí-lo. Vou atrair o outro se eu conseguir trazer para ele aquilo que ele gosta e não aquilo que eu quero. Aquilo que ele gosta e não aquilo que eu penso. Então, são primeiras 3 dicas que o Dale Carnegie traz no seu livro Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. Existe outro ponto relacionado àquilo que nos dias de hoje nós temos notado muito e é um ponto de reflexão que todos nós devemos fazer. Se você quer ser interessante para os outros, o Dale Carnegie dá uma resposta muito audaciosa e talvez pode parecer um jogo de palavras aqui. Se você quer ser interessante para os outros, seja interessado. Não existe a noção de que se eu não me preocupo em conhecer o que se passa de forma genuína na vida do outro, o que está a acontecer na vida do outro, como é que o outro passa, vive de verdade, dificilmente eu vou tornar-me interessante. E nos dias de hoje, nós não temos essa habilidade ou esta capacidade. Nós vivemos num mundo onde o eu é o mais importante. Um exemplo muito claro e talvez rápido. Quando fazemos uma foto, estamos a fazer uma foto, somos 3 ou 4 pessoas a fazer foto, qual é a pessoa que você repara em primeira instância quando você pega na foto e quer olhar na foto? É curioso, né? É fácil nós repararmos em nós mesmos na foto e vamos postar qual foto, depois de muitas tantas fotos feitas. Aquela foto que nós acreditamos que nós saímos bem e deixamos de nos preocupar como que o outro aparece na mesma foto. Então, se você quer ser interessante para os outros, interesse-se. Tenha interesse, seja interessado na vida do outro. E isto ele dá uma dica que acredito ser muito interessante para os nossos dias de hoje. É comum entre nós dizermos: eu não sou bom com nomes. Dale Carnegie nega esta ideia, refuta constantemente a ideia de que você não seja bom com nomes. Se você quer fazer amigo e, acima de tudo, influenciar pessoa, tenha a capacidade de tratar eles pelos seus próprios nomes. Seja no posto de abastecimento, seja no outro ponto, tenha essa capacidade de considerar e saber fixar o nome dos outros. Isso deve ser um processo natural e genuíno, um processo de quem demonstra realmente interesse pelos outros. São ideias que nos mostram uma coisa muito interessante que nós devemos trabalhar nos nossos dias de hoje. A noção de que eu não sou a pessoa mais importante ou não sou o centro do universo. A forma de eu ver o mundo, a forma de eu fazer as coisas não é a única forma de fazer. Existem outras formas de fazer. Eu não sou a única pessoa que sabe fazer a coisa e faz bem. Os outros também fazem. E se fazem o contrário daquilo que eu faço, não quer dizer que eles estejam errados. Acima de tudo, eles têm a sua forma de fazer. Então, Dale Carnegie nos ensina, acima de tudo, a sair do nosso espaço e a considerar a visão do outro. Se eu quero influenciar uma pessoa, devo saber fazer o quê? Interessar-me por ela e fazer o outro ponto está relacionado a quê? Está relacionado a saber fixar os seus nomes para que facilmente a pessoa saiba que eu o conheço e reconheço o seu trabalho. Este livro está repleto de várias dicas e dicas relacionadas a como fazer amigos e influenciar pessoas. São dicas que vão melhorar a nossa vida interpessoal, as nossas relações humanas. E outro ponto que o Dale Carnegie apresenta muito interessante é: não precisa dizer ao outro quando faz um trabalho que ele está errado. Nessas palavras, não precisa, você está errado. Saiba fazer com que ele perceba o erro sem que você precise enunciar que ele está errado. Então, uma das dicas muito interessante para quem é líder, para quem está a gerir organizações, para quem está acima e a gerir pessoas, deve ter a capacidade e a habilidade de, primeiro, reconhecer o trabalho feito pelo outro. Segundo, saber elogiar o trabalho dos outros. E não precisa, como diz Dale Carnegie, dizer em extensas palavras que o seu trabalho está errado, que você fez não prestou, que você fez não vale para nada. Deve ter a habilidade de trazer para si
uma forma interessante de que a pessoa perceba o erro. E como é que o Dale Carnegie sugere que nós façamos isso? Podemos fazer isso através de uma coisa muito interessante, que é começar a falar dos próprios erros antes de introduzir os erros alheios. Se eu vou criticar o outro, se eu quero falar que o outro está errado, se eu quero mencionar o erro que o outro está a cometer, devo ter a habilidade de fazer o quê? De reconhecer que eu também falho, de reconhecer que eu também posso errar. Como eu dizia, são várias dicas que o Dale Carnegie traz, e para a nossa súmula e a nossa resenha nós trouxemos essas dicas muito fundamentais. E em súmula nós temos aqui o nosso marcador já posicionado naquela nossa página de costume, onde nós vamos trazer a súmula de 9 princípios que nós aqui estivemos a elencar, que são fundamentais para fazer amigos e, acima de tudo, influenciar pessoas. Ele diz que, em síntese, seja um líder, aquele que consegue frequentemente mudar a atitude das pessoas. O líder, para Dale Carnegie, é aquele que consegue não só influenciar comportamentos das pessoas, mas, acima de tudo, consegue mudar a atitude dos outros. E isso faz-se através de conseguir, primeiro, elogiar o outro, como nós já vínhamos mencionado, chamar a atenção dos erros de forma indireta, fale dos seus próprios erros antes de criticar a outra pessoa, faça perguntas em vez de ordens diretas, deixe a outra pessoa salvar a face, elogie o processo mais ínfimo de todas as melhorias. Portanto, se eu estou a ver que o outro está a melhorar, devo ter a habilidade de que eu vou elogiando todo o processo que ele faz, e nós vamos fazer essa resenha muito interessante nesta perspectiva de que este livro nos traz esta capacidade de conseguirmos conquistar boas relações interpessoais. E para que isso aconteça, devo esquecer o meu eu, o meu eu não é o centro do universo. Se eu tivesse, acima de tudo, que resenhar este livro em uma frase, eu diria isso mesmo. O Dale Carnegie nos ensina de que eu não sou a única pessoa que existe no mundo e que os outros também valem. E se os outros valem, vale a pena prestar atenção no que dizem, vale a pena saber reconhecer aquilo que eles nos informam, vale a pena saber elogiar o trabalho que eles fazem e, acima de tudo, fixar os seus nomes, reconhecer o esforço que eles fazem e melhorar as nossas relações interpessoais. E a outra dica que nós temos a deixar sobre o processo de leitura, como vamos fazer a nossa resenha, como vamos melhorar a nossa leitura, para conquistar a atenção, que nós dizíamos que para conseguir ler, muito tempo precisa ter foco, e para conquistar essa atenção existe uma coisa muito interessante: conseguir encontrar o seu espaço de produtividade. Conseguir criar o seu momento de produtividade. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou identificar o que me atrapalha, vou abster disso, vou identificar um momento em que existem poucos ruídos no meu mundo. Isto é simples. O meu mundo pode ser daqueles onde passam carros de madrugada, onde tenho que sair de noite. Então, eu tenho que identificar uma hora, um momento onde eu vou ser produtivo. Uma hora, um momento onde eu tenho tranquilidade ao meu redor para que eu possa ler. Então, o foco precisa ser exercitado, e o exercício do foco deve ser de um processo contínuo. Não é de um dia para o outro que nós vamos ler 30 páginas, 50 páginas por dia. Podemos começar sim por uma, mas desde que saibamos identificar o nosso momento de produtividade, o nosso momento que nós temos total atenção focada naquele livro, e se eu quero ler bem, devo estar de corpo e espírito virado para o nosso livro. Dizemos assim mais uma resenha sobre um livro interessante, escrito pelo Dale Carnegie, sobre como fazer amigo e influenciar pessoas. Este livro está mesmo disponível na Bookzone. Você pode encontrar este e várias outras obras interessantes para ler, interessantes para desenvolver as nossas pessoas. Vamos agradecer os nossos patrocinadores, a Bookzone, a loja O Pequeno Muslim e a BK Produtos de Saúde. Saímos assim com a promessa de trazer mais uma resenha e aceitamos, como de sempre, sugestões de leitura para enriquecermos a nossa prateleira e, acima de tudo, para enriquecermos as nossas resenhas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Até a próxima.